Acresce a este problema a poluição da água, em particular das toalhas freáticas, que afeta seriamente a quantidade de água potável disponível. A indústria é a principal fonte de preocupação. Ela representa mais de 50% do consumo de água. Porém, uma parte importante do problema da carência da água deriva da intensificação da agricultura, que tem de responder a uma procura cada vez maior e a um aumento da população mundial. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, Food and Agriculture Organization, a humanidade precisará de aumentar em 60% a produção agrícola para poder alimentar cerca de 10 bilhões de pessoas que se espera existirem no planeta em 2050. Os consumos urbanos, diretamente associados à habitação, à rega de jardins, limpeza de ruas, abastecimento de piscinas públicas e equipamentos públicos de vária ordem, têm também registado aumentos preocupantes, associado ao aumento da concentração da população em áreas urbanas, o que implica a necessidade de reduzir consumos, mas sobretudo de poupar, reciclar e reutilizar a água. Em conclusão, não basta ter água, é preciso ter água onde e quando necessária e com qualidade. Isso significa pensar em alterações na morfologia das edificações, quer nas mais correntes e domésticas, quer nas mais eruditas. Uma dessas alterações, mais evidente, dar-se ao nível das culturas, ou seja, ao nível da relação dos edifícios com o céu. Durante séculos, as culturas eram culturas inclinadas e ainda hoje são as mais comuns, como esta. Aqui há um objetivo principal, que é expulsar a água da chuva ou a neve o mais depressa possível para fora do perímetro da edificação. Mesmo quando o advento do betão e do aço permitiram vulgarizar as culturas planas, o objetivo era o mesmo. Com a necessidade atual de racionalizar e não desperdiçar a água que vem do céu, umas vezes mais, outras vezes menos, o que tem sentido e lógica é fazer exatamente o contrário, ou seja, captar e reservar o máximo volume possível de água. E, portanto, o que seria lógico é que, pelo menos em teoria, as culturas tivessem esta forma, inversa da que estamos habituados a ver, que permitisse dirigir a água da chuva para uma linha ou ponto de retenção que capta a água e que depois será dirigida para um reservatório que poderá ficar no subsolo, por exemplo. Porque toda a água deve ser aproveitada, mesmo antes de poder ser posteriormente reutilizada. E há muita água que pode ser aproveitada. Pensemos, por exemplo, em edifícios altos, um arranha-céus, por exemplo. A forma mais habitual de um arranha-céus, um simples paralelepípedo vertical, onde a água que vem do céu irá pura e simplesmente cair na vertical. Se pensarmos, no entanto, que o arranha-céus pode ter uma ou várias fachadas inclinadas, como aparece neste modelo, então teremos hipótese de dirigir uma quantidade significativa de água da chuva para um ponto de retenção, por exemplo, na sua base, como neste modelo. As culturas são, sem dúvida, um
um elemento morfológico da arquitetura contemporânea que vai ter de ser repensado e alterado. Até porque, para além da água, há outros recursos naturais que temos de aproveitar de forma crescente, como o solo, por exemplo. E nada impede que as culturas que não tenham a hipótese de associar planos de retenção para a água e também planos para exposição ao solo, como aqui se vê.